Deus é a perfeição suprema, o bem absoluto e a total felicidade. Mais um dia para a honra, glória e louvor do Altíssimo, mais uma oportunidade de buscarmos nos tornar pessoas melhores. Mais um vídeo a respeito da retenção seminal. E hoje vamos conversar a respeito do seguinte assunto: regras que você deve realizar durante a jornada. Beleza? Vou falar para vocês algumas regras do que você deve seguir que vai fazer com que você se desenvolva extremamente rápido durante essa jornada, ok? Além de evitar conflitos desnecessários, beleza? Porque não devemos ficar buscando conflitos ali, brigas de ego, porque é uma perca de energia e perca de tempo, mano. Então, vamos focar nestas regras extremamente importantes durante a jornada, ok? Sem mais delongas, vamos para o que interessa, meu irmão. Let's bora! Primeira regra: não fale sobre a retenção seminal. Não fale que você pratica retenção seminal. Não fale que você pratica NoFap. Não fale que você está em estado de celibato. Porque as pessoas não vão entender isso, mano. Nós estamos vivendo em um mundo altamente sexualizado, então não adianta você falar a respeito de retenção seminal. Não só para tentar despertar as pessoas, nem também para falar que você está praticando. Isso é um erro que eu vejo muitas pessoas comentando. Falar a respeito da retenção seminal, as pessoas não vão entender. É a mesma coisa que você for um investidor, estuda a respeito de criptomoedas, estuda Bitcoin, trabalha com Bitcoin e tenta conversar com as pessoas a respeito desse assunto. Ninguém vai entender. Além de te acharem um louco, vai ser apenas gasto energético e perca de tempo, beleza? Então evite jogar pérolas aos porcos. Não não tente passar conselhos para o tolo, porque ele desperdiçará, ele desprezará as palavras dos seus conselhos, beleza? Isso é bíblico, inclusive, viu? Não perca tempo tentando aconselhar um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então não perca tempo falando a respeito de retenção seminal com absolutamente ninguém, a não ser que ela entenda do assunto. Se ela souber e se ela praticar a retenção seminal, aí sim você conversa com ela. Vocês estão na mesma vibe, vocês estão na mesma frequência, ok? Vai dar certo conversar com essas pessoas, mas 99% das pessoas não conversam a respeito desse assunto e nem ao menos têm conhecimento a respeito dessa prática milenar. Então, regra número 1, não fale a respeito da retenção seminal, não fale que você pratique isso ou NoFap, beleza? Não comente com absolutamente ninguém, ok? Beleza? Ok, vamos para o segundo tópico. Seja discreto quando estiver na Matrix, no sistema. Seja discreto. Lembra, Clark Kent, quando você começar a sair de casa, tal, para se desenvolver, trabalhar, fazer o que quer que seja, se comporte como Clark Kent. Saiu de casa, você faz isso aqui, ó. Pega o óculos, coloca, pronto. Você deixou de ser o Superman, você continua com o poder do Superman, mas agora você é o Clark Kent. Então, seja discreto, mantenha-se em silêncio, ok? Não fique se aparecendo para as pessoas, querendo demonstrar sua alta energia, tal, alguns atributos, os atributos que você vai desenvolver e adquirir durante a jornada. Seja discreto, mantenha-se em silêncio, ok? O homem que opta por ficar em silêncio, ele conserva a sua alma, mas aquele que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. No muito falar não falta transgressão, mas aquele que modera os lábios é prudente, beleza? Então seja discreto, mano. Isso não tem nada a ver com timidez, ok? Seja discreto, fique na sua calado. Se alguém pedir sua opinião, conversar com você, então você demonstre um pouco das suas habilidades. Saiba utilizar suas habilidades, a sua alta energia, a sua alta frequência, apenas em momentos adequados. Não fique por aí querendo ser o tal, ok? Seja discreto, seja de boa, beleza? Quanto menos você busca validações, mais atraente você se torna. Quanto menos você busca receber elogios, lisonjas, essas coisas, mais atraente você se torna e mais as pessoas vão ficar atraídas por você, interessadas em você. Então seja discreto, não tem por que você ficar se aparecendo, ok? Seja discreto quando estiver na Matrix. Primeiro, não fale a respeito da retenção seminal. Vou bater nessa tecla o tempo todo porque é algo que você acaba cometendo erros a respeito desse assunto. Então evite falar a respeito da retenção, ok? Terceiro, não foque na atração feminina. Não foque na atração feminina. Não foque na atração feminina, mano. Dá problema. Por quê?
No começo da jornada, você vai ter que passar por um processo de dessexualização mental, ok? E naturalmente, durante o processo em que a tua energia começar a ser cultivada, você vai adquirir o quê? Um forte poder magnético. As mulheres vão se sentir atraídas por você. Se você não tiver um emocional forte, você vai se deixar levar por essas atrações. Isso vai fazer com que você se torne um escravo de validação externa, um escravo de validação feminina. Falo isso por experiência própria. Isso é extremamente prejudicial, perigoso e pode fazer com que você recaia. Beleza? Cuidado com a atração feminina. Ela é mais um malefício do que um benefício. Ok? Ela é mais um malefício do que um benefício. Porque se você se envolver durante o começo da jornada, você não vai estar tão desenvolvido em outras áreas. Consequentemente, se você se envolver com uma mulher no começo da jornada, você vai perder toda a sua energia e todo o seu progresso. Então, se desenvolva o máximo que puder, realize um sprint, por exemplo, de retenção seminal e futuramente você pode se envolver com a mulher e constituir uma família, mas no começo não, se afaste de mulher, que vai dar problema, mano. Ok? Se afaste, fique tranquilo, continue se desenvolvendo. É complicado, mas é necessário, ok? Então, não foque na atração feminina, mano. E não fale a respeito da retenção seminal. Não fale a respeito da retenção seminal para absolutamente ninguém. É um segredo nosso aqui, beleza? É um segredo seu também, só você e Deus. Quando você não conta para ninguém, ninguém estraga, beleza? Destrua a sua ganância através da generosidade. Aqui tem um outro obstáculo extremamente difícil. Você tem que aprender a dissolver a sua ganância, o seu desejo por poder, porque isso pode te tornar uma pessoa megalomaníaca, aquela pessoa viciada por poder, busca o poder constantemente. E lembre-se, o poder ou a sensação de poder, ela é extremamente viciante, mano. Olha o que as pessoas fazem no dia a dia. Pessoas que roubam bancos simplesmente para ter muito dinheiro, porque o dinheiro gera poder. Bens materiais geram poder. E a pessoa fica viciada nisso. Acaba te tornando uma pessoa gananciosa. E uma das formas para destruir essa ganância interna é através da generosidade e da caridade. Veja bem, essa dica aqui é extremamente importante. Você tem que buscar se tornar uma pessoa caridosa e generosa de forma genuína, de forma altruísta. O altruísmo é quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, beleza? Então, uma dica para você começar a fortalecer a tua generosidade. Caso você tenha 10 reais, 5 reais, o interessante é você dividir esse dinheiro em pequenas frações, moedas de R$ 1 ou notas de R$ 2, e realizar boas ações, ajudar uma criancinha, comprar um presentinho, um chiclete, um Big Big, um sorvete, um pirulito para alguém, comece a ajudar a ser generoso, presentear as pessoas. Eu tenho certeza que a sua vida vai começar a mudar a partir do momento que você começar a fazer isso. Isso naturalmente vai transformar a tua vida, porque aos poucos você está o quê? Condicionando o teu cérebro, a tua mente subconsciente a se tornar uma pessoa cada vez mais generosa. E lembre-se, a Bíblia diz que é dando que se recebe, é dando que se recebe. Quanto mais você doa, quanto mais você ajuda, mais você recebe. Lembre-se que Deus não se deixa superar por abundância. Deus não se deixa superar em nível de generosidade. Se você der R$ 100 para Deus, Ele te retribui com muito mais que 100. Se você dá 1.000, você vai receber muito mais que 1.000. Ok? Tá, e Deus está aonde? Dentro de todos nós. Quando você ajuda uma pessoa, a Bíblia diz que você está ajudando Deus. Quando você vê um morador de rua e você ajuda ele, você está ajudando Deus. Então perceba que você está constantemente sendo testado. Quando você vê um morador de rua, um mendigo ali passando fome, ali é Deus transformado naquele mendigo. Então quando você ajuda as pessoas, você vai receber muito em troca. Mas não seja interesseiro, haja de forma genuína e altruísta. Ajude o próximo sem querer nada em troca. De coração mesmo, sem querer nada em troca. E naturalmente as coisas vêm para você, ok? Então busque destruir a sua ganância através da generosidade ou da caridade. É dando que se recebe. Então comece a ajudar pessoas. Isso vai transformar a sua vida. Portas abertas vão começar a surgir na tua vida. Oportunidades em todas as áreas vão começar a surgir na tua vida. Simplesmente porque você está sendo uma pessoa genuína, generosa e caridosa. Ok? Próximo tópico.
Se exponha ao desconforto. Acredito que o desconforto da maioria das pessoas estão atrelado à timidez. Medo de falar em público, medo de socializar, medo de gravar vídeos, por exemplo, de aparecer em vídeos. Determinados medos, tudo que causa desconforto você tem que buscar superar, de degrau em degrau. E lembre-se desse seguinte detalhe, extremamente importante inclusive. O desconforto, a vida desconfortável, ela masculiniza a pessoa, ela preenche a pessoa de energias masculinas, energia racional, ok? E a vida confortável, ela vai te preencher de energia feminina. Lembre-se que a energia feminina não está atrelada ao homossexualismo. A energia feminina está ligada ao comportamento emocional. Quando você é extremamente emocional é porque você tem uma alta energia feminina. Quando você é altamente racional, isso significa que você tem uma alta energia masculina. Então, o desconforto ele te masculiniza. Quanto mais desconfortável a tua vida, você está em constante desconforto ali, você vai ficar cada vez mais masculino, você vai ser repleto, você vai ser preenchido de energia masculina, te tornando cada vez mais masculino e mais atraente, porque você está no polo correto. Porque você é um homem, você precisa ter energia masculina e não ser afeminado demais. Ok? Então, viva em constante desconforto. Se você é tímido, então começa a transformar essa timidez em coragem. Simplesmente superando as dificuldades, os teus bloqueios, os obstáculos na tua vida que te mantêm estagnado. Simplesmente saia na rua, dê bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, principalmente para os desconhecidos. Então, no momento que você começar a dar bom dia, boa tarde, boa noite, você vai evoluindo. Você vai puxando assunto com pessoas desconhecidas. Você começa a se expor cada vez mais. E durante o processo da retenção seminal, você vai adquirir uma energia forte que vai te impulsionar a transcender esses teus problemas. Você vai perceber que você vai ter aquela timidez, mas ao mesmo tempo você vai ter uma energia, algo te impulsionando a transcender esse teu defeito, esse teu problema, esse teu comportamento desconfortável, esse medo que te deixa desconfortável. Então, naturalmente, você vai ter que agir e você não tem que hesitar. Começa a puxar assunto, você vai ver que todo esse teu medo é apenas uma ilusão da tua mente. Toda essa timidez, essa dificuldade em conversar, de falar em público, é apenas uma ilusão, mano. É simplesmente a tua mente te auto-sabotando para que você permaneça na vida confortável, dentro do teu quarto lá, ó, jogando videogame o tempo todo. O teu cérebro quer isso, que você passa o dia todo jogando, depois dormindo, depois comendo besteira, depois jogando, e nesse ciclo, ok? O cérebro vai buscar o tempo todo fazer com que você fique numa vida confortável. Então busque o desconforto, busque lutar contra esses comportamentos do cérebro reptiliano, esses comportamentos de baixa frequência, essa vida acomodada. Beleza? Então busque o desconforto. Comece a sentar nas cadeiras da frente quando você for para uma reunião. Comece a expor a sua opinião durante uma conversa, durante uma reunião que você esteja, ou um trabalho de colégio, da faculdade. Comece a se expor. Aos poucos, é de degrau em degrau. Naturalmente você vai começar a perder esse medo. Beleza? Mais uma vez, falo por experiência própria. Eu sou extremamente introvertido e eu tinha muita timidez em falar em público. Um belo dia comecei a trabalhar numa empresa em que eu tinha que realizar conscientizações diárias, conversar com mais de 30 funcionários de uma vez. Ensinar eles a usar equipamentos, ensinar eles a como realizar uma prestação de serviço adequada, profissional, protegida. Então foi muito difícil. Eu sei que é difícil você transcender o medo, essa timidez, mas é necessário, mano. Você tem que transcender isso para você poder evoluir. Porque a alta frequência, ela é adquirida também através da superação do medo, da superação da timidez. Não adianta você ter uma alta energia e for tímido. Você vai andar nos lugares assim, ó, de cabeça baixa, você não vai conseguir conversar olhando nos olhos. Você vai ter medo de ser visto. E o medo de ser visto, ou o medo de ser julgado, acaba bloqueando a tua energia, acaba bloqueando o teu poder. A real é essa. Não adianta você estar com uma alta energia interna, mas você tem medo de ser visto. É claro que você também não vai chegar nos lugares tirando uma estrelinha, um mortal. Não. Você só não precisa ter medo de ser visto, ser autêntico. Chega nos lugares, tal, começa a conversar com as pessoas de boa, sem medo de julgamento, sem medo de ser visto, sem medo de crítica.
E tudo isso você adquire, você consegue transcender de degrau em degrau, dia após dia. Vai requerer meses para você conseguir se desenvolver e superar totalmente essa timidez, mas é necessário, ok? E a retenção seminal e a tua comunhão com Deus vai te auxiliar nessa jornada, ok? Quando esses obstáculos surgirem, saiba que Deus está no controle. Deus não dá um fardo mais pesado do que possamos carregar, ok? Então, busque transcender as tuas dificuldades, ok? Superando o desconforto e vivendo em constante desconforto. Próximo, leia o livro de Provérbios e Eclesiastes. 2 livros de extrema sabedoria. Caso você tenha um interesse em ler algum livro, eu aconselho você a ler os 2 livros da Bíblia a respeito da sabedoria. O livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, ok? Escrito pelo grande Salomão, o homem mais sábio que pisou aqui na terra. Então, através desses livros, muita oração, comunhão com Deus, você vai adquirir uma sabedoria extremamente incrível. E com a sabedoria mais essa alta energia, você vai ter também a criatividade. A tua energia sexual te proporciona criatividade. E se você tiver sabedoria e somar com a criatividade, ninguém te para, beleza? Inclusive, no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo do 1 ao 15, diz o seguinte a respeito da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos esquadrinhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque é o Senhor quem dá a sabedoria. Da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a sua sabedoria para o justo. Escudo é para os que caminham na sinceridade. É ele quem guarda os caminhos da justiça. É ele que preserva os caminhos dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Quando a sabedoria entrar no teu coração, meu irmão, e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom senso te guiará e a inteligência te preservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, ok? Estude o livro de Provérbios e Eclesiastes, que a tua sabedoria vai lá para cima, beleza? Próximo e último. Se o seu foco primário não for a sua conexão com Deus, volte para a Matrix. O foco do canal não é só a retenção seminal, mas a sua comunhão com a energia superior, o eu superior, o divino Pai eterno, Deus, o Criador, a alta frequência, ok? Não adianta você praticar retenção seminal e ficar buscando atração feminina, ou ficar buscando reconhecimento social. Isso vai te gerar um prazer ilusório. A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação está dentro de você, está na comunhão que você tem com o Altíssimo. Busque primeiro a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, meu irmão. Estou torcendo pelo seu progresso e lembre-se, você tem que utilizar a retenção seminal para se espiritualizar, preencher e equilibrar todos os teus centros energéticos para que você se conecte com o Altíssimo genuinamente. Assim, ele vai te proteger, vai te proporcionar o que você precisa aqui na Terra e, além disso, ele vai te mostrar o teu verdadeiro propósito a ser trilhado nesse mundo tridimensional enquanto você estiver experienciando tudo isso, viu, meu irmão? Estou torcendo por você, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, abundância e tudo de bom na sua vida. Estou torcendo pelo seu progresso genuinamente e sei que você, dia após dia, estará se desenvolvendo e transcendendo todas as barreiras que te mantêm estagnado na vida, ok? Mais uma vez, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Naturalmente, caso você queira constituir uma família, Deus colocará uma mulher virtuosa, porque a mulher virtuosa vem do Senhor. Bens materiais, caso você queira, você vai receber também. Mas lembre-se que o teu foco é no teu desenvolvimento espiritual. Não junteis tesouros aqui na terra, mas juntais tesouros no céu, bênçãos e poderes espirituais, ok? Onde não há ladrão,
onde não há ferrugem, onde não há traça que corrói tudo, ok? O seu foco é na espiritualidade. Retenção seminal, mais espiritualidade, vida bem-aventurante, ataráxica e em paz, ok? Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu Deus, por mais um vídeo. Até a próxima, se Deus nos permitir. E lembre-se, não fale sobre a retenção seminal para absolutamente ninguém, ok? Até a próxima.